pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Anticini. Hoje, continuando a falar sobre a ordem franciscana, né, sobre alguns autores da escola franciscana, e no último vídeo a gente falou um pouco sobre Alexandre de Hales, cujo discípulo será o tema do vídeo de hoje e dos próximos. Eu estou falando aqui de São Boaventura, que é um autor muito importante da Idade Média e que foi um importante representante dessa retomada do pensamento de Santo Agostinho diante, enfim, dessa recepção toda do pensamento aristotélico, das obras aristotélicas que estava acontecendo nesse momento. Então, ele vai apresentar uma certa resistência com relação a esse movimento e vai tentar trazer Platão e Agostinho diante dos problemas que o Aristóteles está trazendo. Mas antes da gente aprofundar um pouco no que São Boaventura tem a nos dizer, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de várias formas. E quais são essas formas? Se vocês olharem aí na descrição, vocês vão ver uma chave Pix, pela qual vocês podem fazer uma doação pontual no valor que vocês quiserem, caso sintam que algum vídeo ajudou você. Você também pode doar um super chat durante alguma live que estiver rolando aqui no canal. E você pode fazer a doação mais importante, provavelmente dentre todas as que tem essa possibilidade, que é a doação pelo Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de apoio mensal, onde você seleciona qualquer valor a partir de R$2, no meu caso, para você me doar mensalmente. Por mais que você só doe R$2 e doe pouca coisa, isso é muito bom, porque isso faz com que eu saiba quanto que eu vou receber no mês seguinte, e isso é fundamental para poder planejar os gastos do canal, enfim, porque os livros são bastante caros. E além disso, vocês podem também comprar os livros pelos links na descrição. Se vocês olharem aí embaixo, vocês podem comprar todos os volumes do Reale e todos os livros que forem mencionados pela Amazon. Vai sair o mesmo preço para vocês, só que eu ganho uma comissão em cima disso se vocês comprarem pelo link. Então é muito bom, todo mundo fica feliz. E é isso, vamos pro vídeo. Bem, gente, como eu dizia, a gente hoje vai falar de São Boaventura. Este vídeo aqui e os próximos serão dedicados à pessoa dele e à sua filosofia. E, como sempre, a gente começa com um vídeo de introdução, falando um pouco sobre a vida, sobre as obras dele. E hoje, em específico, a gente vai falar também sobre a relação dele com Santo Tomás, em que sentido que essas duas filosofias se opõem nesse momento da filosofia. Mas, enfim, vamos ver o que o Reale diz pra gente aqui. Nascido em Civita, hoje distrito de Bagnoregio, por volta de 1217 e 1218, Boaventura, cujo nome civil era Giovanni Fidanza, estudou filosofia na Universidade de Paris, laureando-se em artes em 1242 e 1243. Então a gente vê por essas datas já que é um autor contemporâneo de São Tomás de Aquino, que foi o último autor que a gente estudou com um pouco mais de detalhe aqui na nossa série. Ingressando aos 25 anos na ordem franciscana, estudou teologia com Alexandre de Hales, conseguindo em 1253 a licenciatura e o magistério, título que só lhe seria reconhecido em 1257, devido à oposição dos mestres parisienses contra os mendicantes. Então ele entra na ordem franciscana e começa a estudar com Alexandre de Hales, que foi um autor de que a gente falou um pouco no último vídeo, de maneira bastante resumida. Na verdade, no último vídeo a gente focou mais nos aspectos que São Boaventura vai herdar do Alexandre de Hales. Então, quando a gente for estudar São Boaventura aqui com um pouco mais de detalhe, naturalmente a gente vai estar entendendo um pouco melhor o pensamento do Alexandre de Hales, que foi o seu mestre. Então ele teve alguns problemas para poder adquirir a licenciatura e o magistério, mas enfim, ele conseguiu em 1257, e como ele diz aqui, ele ensinou no estúdio parisiense na qualidade de bacharel bíblico e sentenciário, e depois de mestre regente, sucedendo ao co-irmão Guilherme Melitão. Então a gente vê que ele alcançou cargos dentro da universidade. Então, enfim, era alguém bastante importante nesse contexto. E não só no contexto universitário. Ele vai dizer aqui que ele também foi eleito ministro-geral da Ordem Franciscana, em 2 de fevereiro de 1257. Então ele se tornou, em determinado momento, sucessor de São Francisco de Assis como superior da Ordem Franciscana. Superior não é exatamente o termo que é usado. Ministro-geral é o termo franciscano para isso. São Francisco ele tinha uma certa oposição a esse termo superior, justamente porque estaria quebrando um pouco aquela igualdade, aquela proximidade que caracteriza bem os valores de São Francisco. Então, ao invés de chamar o cara que manda na ordem franciscana de superior,
ele preferia chamar de ministro-geral, como está traduzido aqui. Então isso foi em 1257. E ele diz aqui que ele viajou por necessidade dos frades e por encargos pontifícios, visitando a Itália, a Inglaterra, Flandres, a Alemanha e a Espanha. Então, enfim, foi uma pessoa importante, participou de várias ocasiões importantes da igreja, como ele diz aqui, encargos pontifícios e necessidade dos frades. Então é alguém que estava muito ali ajudando na administração da igreja, né? Não só da igreja, mas da ordem franciscana. Por ocasião das quaresmas de 1267 e 1268, retomando o contato com sua escola, participou em Paris da conhecida disputa contra os aristotélicos averroístas, sobre a qual temos um ensaio de colações sobre o Decálogo e sobre os dons do Espírito Santo, além das colações sobre o Hexameron, que são os dias da criação, que ficaram incompletas. Então, a gente vai ver que quando ele voltar para Paris, a gente vai focar... O próximo vídeo vai ser basicamente sobre isso. Quando o São Boaventura volta para Paris, depois de todas essas viagens administrativas e tal, todos esses problemas que ele tinha de resolver, ele volta a Paris e, nesse retorno, ele começa a combater os averroístas. Os averroístas que estavam incorporando no mundo cristão o pensamento de Averroes, como o nome indica. Estavam incorporando o pensamento de Averroes, que tinha uma pegada bastante aristotélica, como a gente já estudou aqui. E esse vai ser um dos motivos pelo qual São Boaventura vai rejeitar muito do que Aristóteles diz. Muito do que os árabes aceitam e acolhem de Aristóteles é algo que São Boaventura vai rejeitar. Inclusive até muitas coisas que os filósofos cristãos vão aceitar do Aristóteles, São Boaventura vai rejeitar. Vai buscar um afastamento dessas doutrinas e vai criticá-las bastante. A gente já vai entender o motivo disso no próximo vídeo. Mas o fato é que então, a gente tinha essa tendência averroísta, e São Boaventura, quando volta a Paris, busca combater essa tendência. E aí que ele escreve essas obras que, enfim, são algumas das mais importantes dele. Colações sobre o Decálogo, os dons do Espírito Santo, e também as colações sobre os comentários aos 6 dias da criação, que é uma obra bastante importante dele. A gente vai falar bastante dela nos próximos vídeos. Pelo menos vai falar bastante sobre as doutrinas contidas nessa obra nos próximos vídeos. As 3 séries de colações sobre o Decálogo, sobre os dons do Espírito Santo e sobre o Hexameron constituem a mais alta expressão do pensamento medieval. Então, a gente vê aí o tamanho de São Boaventura, que é um autor que muitas vezes acaba sendo um pouco apagado por Santo Tomás, no sentido de que Santo Tomás, enfim, a gente pensa em Idade Média, pensa logo em Santo Tomás, mas São Boaventura é um contemporâneo que está trabalhando bastante ali, e que tem algumas diferenças com relação a Santo Tomás, que é algo que a gente ainda vai comentar nesse vídeo. Mas é curioso mostrar aqui curioso notar aqui como o Reale está colocando essas colações como a mais alta expressão do pensamento medieval. Então aqui a gente está falando de obras bastante sérias. Eu até inclusive fui procurar alguma edição dessas colações sobre o Hexameron esses dias, e eu não achei. O que é uma pena. É uma pena, mas é curioso notar então como essa obra é muito importante, ela não está tão disponível assim pra gente, Feito cardeal e bispo de Albano em maio de 1273 por Gregório X, foi escolhido depois para presidir os trabalhos preparatórios do Concílio Ecumênico de Leão, esforçando-se pela união dos gregos com a Igreja Romana, que foi efetivamente alcançada. Então, ele alcançou o cargo de bispo, bispo, como ele diz aqui, de Albano, e, além disso, se tornou cardeal. Então, realmente uma pessoa bastante relevante nesse contexto, tanto que ficou encarregado de preparar o Concílio Ecumênico de Leão, que visava incorporar algumas igrejas gregas à Igreja Católica, fazer com que elas retornassem à união com Roma. E, como ele diz aqui, aparentemente funcionou. Extenuado por tanto esforço, adoeceu gravemente e em 15 de julho de 1274 morreu em Lyon, na França. Então, ele morreu em 1274. Aí a gente vê então que realmente os períodos de vida de São Boaventura e de São Tomás de Aquino foram muito, muito próximos. Foram realmente muito parecidos. E, enfim, por isso que são duas figuras que geralmente são colocadas de maneira antagônica. Viveram exatamente na mesma época
e enquanto um era mais aristotélico, o outro era mais platônico. Apesar de, obviamente, essas separações nunca serem estanques, né? A gente já falou bastante sobre esse tipo de coisa. Né? Quer dizer, a gente vai ver elementos aristotélicos em São Boaventura, isso vai ficar bastante claro. E em São Tomás a gente vai ver elementos platônicos, isso é inegável. Mas, assim, não dá pra gente negar também que existe uma certa preferência, né? De maneira geral. Né? Um certo espírito diferente que está movendo as duas filosofias. Boaventura foi um dos autores mais fecundos da Idade Média. Escreveu 65 obras, das quais 45 foram editadas, de natureza filosófico-teológica, exegética, ascética e oratória, que na edição crítica dos padres de Quaracchi, de Florença, encontram-se divididas em 5 grupos e 10 tomos. Essa edição dos padres de Quaracchi, eu não sei se é assim que pronuncia porque eu não sei italiano, mas é uma edição bastante famosa das obras dele e, enfim, como ele diz aqui, né, são 65 obras. E 45 delas foram organizadas nessa coleção. E aí é curioso notar aqui, então, né, obras filosófico-teológicas, obras exegéticas, ascéticas e oratórias. Então a gente vê a diversidade de temas que São Boaventura estava abarcando. E é curioso a gente notar aqui, nesse primeiro tópico, né, obras filosófico-teológicas. Percebam como o Reale aqui, na hora de falar sobre isso, ele juntou filosófico-teológicas e não simplesmente adicionou um novo elemento aos tipos de obras escritos por São Boaventura. Né? Ele está falando de obras filosófico-teológicas e não de obras filosóficas e de obras teológicas. E quando você lê São Boaventura, você consegue entender um pouco as razões disso. Né? Eu recentemente li o itinerário da mente para Deus e a redução das ciências à teologia, né? Que são temas de que a gente vai falar nos próximos vídeos. Né? São obras que abarcam assuntos muito importantes do pensamento de São Boaventura. E realmente é muito curioso, porque eu geralmente anoto os livros que eu leio. Né? Eu tenho uma tabela no Evernote em que eu sempre anoto. Eu comecei a ler no dia tal, terminei de ler no dia tal, tem tantas páginas, o tema é esse. Né? Eu deixo essas informações sempre catalogadas. E é curioso notar como, na hora em que eu acabei de ler e eu fui registrar isso, eu fiquei meio na dúvida de se eu colocava as obras dele como obras de teologia ou como obras de filosofia. Porque realmente é um pouco ambíguo, não no sentido negativo, mas assim, essas duas coisas, né, as preocupações filosóficas com as preocupações teológicas, elas estão bastante unidas. Né? A especulação filosófica ela acaba sendo teológica, e a especulação teológica ela acaba tendo algo de filosófico também. Então é muito difícil você pegar uma obra de São Boaventura, pelo menos das que eu li, e situar em uma dessas duas categorias. Né? Então, essa forma de colocar do Reale, né, obras filosófico-teológicas, assim, isso tem uma razão de ser bastante precisa. Né? Quando você lê São Boaventura, você percebe isso. Inclusive, isso é algo que a gente já vai aprofundar um pouco mais quando for falar de São Boaventura e de São Tomás, né? do espírito que move a obra de São Boaventura. Enfim, mas ele diz aqui que além das obras já citadas, né, as 3 colações, basicamente as 3 colações que ele citou até agora, né, devemos recordar o Itinerário da Mente para Deus, que eu acabei de mencionar, e o De Reductione Artium ad Theologiam, né, a redução das artes ou das ciências à teologia. E Christus Unus Omnium Magister, né, Cristo, o único mestre de todos. Deve ser algo por aí. Nas quais se encontra compendiado todo o seu pensamento com clareza e rigor. Né? De fato, essas 3 obras, bom, a terceira eu confesso que não li, mas as 2 primeiras certamente resumem bem o pensamento de São Boaventura, e ali você vê realmente resquícios de vários elementos da doutrina dele. Né? Elementos que a gente vai justamente trabalhar nos próximos vídeos. Mas antes então da gente ir para o próximo vídeo, vamos para o último item do Reale aqui. Depois de toda a explicação que ele faz de São Boaventura, ele comenta um pouco aqui sobre São Boaventura e Tomás. Né? Uma fé e 2 filosofias, como ele diz aqui. E é curioso, né? Porque talvez isso sirva um pouco de introdução para a gente, talvez isso forneça alguns elementos para a gente ir pensando ao longo dos próximos vídeos. Ele diz o seguinte: é a partir de Cristo que Boaventura olha e lê a história do homem e do universo inteiro. Então Cristo é sempre central na filosofia de São Boaventura. A filosofia de Boaventura, portanto, é filosofia cristã. Boaventura é um cristão que filosofa, e não um filósofo que também é cristão. Isso é curioso. Né? A gente já fez esse tipo de distinção algumas vezes com outros autores. Mas
é curioso notar que ele não é simplesmente um filósofo que faz as especulações filosóficas dele e que acaba sendo cristão. Né? Quer dizer, ele é um filósofo, tem as preocupações filosóficas e, além disso, ele é cristão também. E você acaba percebendo isso aqui e ali na obra dele. Né? Não é o caso. Realmente não é o caso. Ele é um cristão que filosofa. Então, as preocupações dele centrais são cristãs. Né? São fundamentalmente cristãs. E é a filosofia que se insere dentro desse cristianismo de alguma forma. Né? E não o cristianismo que aparece ali no meio da filosofia dele. Percebam que aí a predominância é teológica, é cristã. Apesar de, obviamente, a gente poder chamar São Boaventura de filósofo, enfim, isso é inegável. Agora, ele é antes cristão do que filósofo. E isso vai ficar claro nas preocupações que ele vai assumir. Na crítica dele a Aristóteles, isso vai ficar bem evidente. Mas aí é assunto para o próximo vídeo. E ele diz aqui ainda que ele é um místico. São Boaventura é um místico. Olha o mundo com os olhos da fé. A razão é instrumentum fidei, instrumento da fé. A razão lê aquilo que a fé ilumina. É gramática escrita com o alfabeto da fé. Então, a razão é instrumentum fidei. É instrumento da fé. O que isso significa? Significa que a fé se utiliza da razão para os seus próprios fins, para alcançar seus próprios objetivos. E, como ele diz aqui, São Boaventura é um místico. Então, o objetivo da especulação de São Boaventura é justamente a contemplação mística. É justamente uma preocupação mística e, portanto, essencialmente religiosa, essencialmente cristã, essencialmente teológica, a gente poderia dizer. E a razão aparece aí no meio justamente como instrumento, como uma forma da gente alcançar essa percepção mais elevada das coisas, e essa união mais íntima com Deus. O valor da razão, ela se encontra justamente aí. É um instrumento para nos aproximar de Deus. Se a razão não está nos aproximando de Deus, não vale a pena usá-la. Quer dizer, para São Boaventura, o pensamento aristotélico, apesar de ter suas virtudes, ele leva a gente para essa direção. Para essa direção de não nos levar a Deus. Ele nos leva para uma direção contrária, de assumir uma certa independência do mundo. Ele não nos leva, como o platonismo, a levar o nosso espírito em direção a Deus. E é por isso que ele vai, basicamente por isso que ele vai rejeitar muita coisa do Aristóteles. Então a razão, ela tem o seu papel justamente enquanto instrumento da fé, enquanto serve aos propósitos da fé. Por isso, pode-se compreender perfeitamente porque as filosofias de São Boaventura e Santo Tomás, de certa forma, são incomensuráveis, para usar uma expressão da epistemologia contemporânea. E ele diz aqui que, naturalmente, há pontos em comum entre as duas filosofias, Santo Tomás e São Boaventura. Pois trata-se de dois filósofos cristãos. Então, os dois são filósofos, os dois são cristãos, naturalmente, pontos da doutrina vão convergir. E é como ele diz aqui, toda ameaça contra a fé os encontra unidos. Então, sempre que existe algo que está indo contra o cristianismo, você vai ver os dois lutando juntos. Os dois sustentando a posição verdadeira, a posição do cristianismo, diante de uma heresia, diante de uma doutrina filosófica errada, enfim. Os dois vão combater tudo aquilo que se apresentar contrariamente à fé. Mas essa concordância se dá a propósito das linhas, não da forma. Os dados são os mesmos, mas vistos sob luz diferente. Então, um é aristotélico, o outro é platônico. São formas diferentes de encarar a filosofia, mas em vários pontos a gente vai encontrar essas tendências. Então, por mais que um tenha uma forma aristotélica e outro uma forma platônica, a gente vai perceber esses pontos de intersecção. E ele até comenta aqui uma passagem do Leão XIII, que foi um papa bastante importante até para a retomada do estudo de Santo Tomás no final do século XIX. Ele diz aqui que em 1879, Leão XIII falou de Tomás e Boaventura como de due olive e duo candelabra in domo Dei Lucentia. São duas oliveiras, due olive, e duo candelabra, e dois candelabros que brilham na casa de Deus. Dois candelabros brilhantes na casa de Deus. Então, notem, apesar desse conflito, dessa oposição que se dá no âmbito filosófico, a gente vê que os dois são candelabros que brilham, e que a gente pode gostar, digamos assim, dos dois ao mesmo tempo. Justamente porque ele diz aqui,
né? Mas o que se deve destacar logo é que os dois candelabros iluminam as coisas de modo diferente. Né? São dois candelabros e cada um tem a sua luz própria, iluminando talvez partes diferentes da casa de Deus, como ele coloca aqui. Né? Na realidade, a concordância não é identidade. De fato, eles concordam, mas de longe, assim, eles não são idênticos. Definitivamente não são idênticos. E no próximo vídeo, quando a gente falar das críticas da rejeição, né, de São Boaventura ao Aristóteles, a gente vai perceber um pouco essas divergências, que de fato há divergências entre Tomás e São Boaventura. Portanto, eles não são idênticos. Agora, eles concordam em alguns aspectos. Está claro que as duas doutrinas foram elaboradas com base em duas preocupações diferentes. Esse é o grande ponto. Nunca vendo os mesmos problemas sob o mesmo aspecto. Né? Então, como eu disse, né, a filosofia de São Boaventura é uma filosofia que busca na filosofia uma forma de... Né, é um pensamento, melhor dizendo, que busca na filosofia uma forma de se aproximar de Deus, né, de tender a Deus, de melhorar a nossa relação com Deus. E as preocupações de São Boaventura, as críticas que ele vai fazer, no geral, vão ter um pouco esse tom. Né? A gente vai perceber sempre essa preocupação de fundo, né? Tipo, pô, isso aqui está afastando a gente de Deus, isso aqui não está levando a gente a perceber Deus como Ele é, ou a relação entre as coisas e Deus como ela de fato se dá. Está levando a gente numa via oposta, então não. Né? A gente tende a rejeitar os autores que vão nessa linha e ficar com os autores que nos levam para mais perto de Deus. Então a razão, novamente, ela é um instrumento aí para um fim místico, religioso. E em Tomás a gente vê muito mais autonomia da razão. Né? A gente falou um pouco disso, o segundo vídeo sobre Santo Tomás, né, o primeiro após a introdução ao pensamento dele, foi justamente sobre isso, né, sobre a relação entre fé e razão, e lá a gente vê que a razão ela tem uma certa autonomia assim. Né? Pensar é algo que por si mesmo é bom porque de certa forma realiza a natureza humana, que é justamente uma natureza racional. Né? Então quando a gente pensa, a gente está justamente cumprindo parcialmente aquele fim para o qual estamos destinados. Então, um aspecto do ser humano, pelo menos, está tendendo ao seu fim último quando a gente pensa e estuda a natureza. A natureza, a metafísica, enfim, as matemáticas, o mundo como ele é. A realidade como um todo. Então, Santo Tomás, digamos assim, ele valoriza muito mais a razão em si mesma do que São Boaventura. É claro que se você virar para São Tomás e perguntar o que é mais importante, a fé ou a razão, ele certamente vai dizer que é a fé. A gente já tratou disso também. Né? A fé, enfim, pelo menos nos assuntos em que ela se propõe nos assuntos de que ela se propõe a falar, ela é muito mais certa, porque ela é revelada, foi Deus que disse. Então certamente não está errado. Mas a razão também tem o seu papel. Enfim, não vale a pena explicar tudo isso de novo, porque a gente já falou disso no vídeo de São Tomás. Mas percebam como a gente então percebe que há essa certa autonomia da razão no pensamento tomista, e em São Boaventura a gente vê que realmente a razão sozinha ela vai levar ao erro necessariamente. Né? A gente precisa buscar a Deus e precisa sujeitar o nosso uso da razão à busca pela santidade para que ela funcione perfeitamente, né? Para que a razão funcione da melhor maneira possível. Então são duas preocupações diferentes. Trata-se de duas filosofias complementares. A fé em Deus é única, mas as tentativas humanas de nos situar na e pela fé, né, na fé e por ela, para ficar mais fiel ao português, são múltiplas. Então o Reale ele está aqui esboçando uma tentativa de uma conciliação. Né? Elas se complementam. Né? Elas se rivalizam em alguns aspectos, mas elas se complementam no fundo justamente por uma divergência de preocupações. Com base nisso que o Reale diz que você consegue, até certo ponto, claro, aderir às duas. Né? Em suma, podemos dizer que a fé é libertadora, permitindo-nos e impondo-nos que sejamos despreconceituosos, ao passo que todas as tentativas humanas são relativas. Né? Então o Reale ele meio que extrai esse ensinamento dessa situação toda, né? dessa divergência. Né? A fé em Deus é única e os filósofos cristãos eles tendem a concordar com isso, exceto aqueles que são, sei lá, hereges ou que, enfim, tem alguma discordância mais fundamental com relação à própria fé. Mas os filósofos que partilham da mesma fé, nesse caso que partilham do cristianismo, eles têm esse background, né? E justamente as tentativas de colocar isso racionalmente e de chegar a isso pela razão e de situar a razão dentro dessa fé vão variar, serão diferentes. Né? As tentativas humanas são relativas. Agora, no fim das contas, esse núcleo fundamental vai permanecer. Enfim, e é assim que o Reale finaliza essa introdução aqui
esses comentários mais gerais a São Boaventura. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Nos próximos vídeos, na sequência, a gente vai falar um pouco mais do pensamento dele. No próximo vídeo, mais particularmente, a gente vai explorar mais essa crítica que eu mencionei tantas vezes, que São Boaventura vai fazer aos aristotélicos, né? A Aristóteles e aos aristotélicos. E a gente vai poder entender um pouco mais dessa rivalidade, dessa divergência de pensamento entre ele, Santo Tomás, os averroístas e tudo mais. Então fiquem ligados aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de apoiar o canal financeiramente por todas as vias que eu mencionei no começo do vídeo. E é isso. E deixem um like, comentário, inscrevam-se no canal e, o mais importante, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.